Bom dia, amada igreja. Eu saúdo a todos, né, os presentes, aqueles que estão em casa, né, assistindo pelo YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Levítico, né? Vimos ontem o capítulo 10 com a Lucília, hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 11. Então vamos orar para que o Senhor se faça presente, né, nesse estudo. Pai querido, clamamos, ó Deus, pelo poder e as virtudes que há no Teu sangue, Senhor. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos, Pai, por mais um dia na Tua presença. Te agradecemos, Deus, porque é um privilégio, Senhor, começarmos o nosso dia na Tua casa, Senhor. Te pedimos, ó Deus, a Tua direção neste estudo de Levítico, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada vida, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, nesta manhã, sermos renovados, Senhor, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu poder, pela Tua infinita graça. Senhor, fala, Jesus, fala com cada um de nós e me usa, Deus, nesta manhã, Senhor, para trazer este estudo de Levítico, Pai. Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que puderem, principalmente os que estão em casa, né? Vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler o capítulo 11 de Levítico. É um capítulo um pouquinho comprido, mas, né, é a palavra de Deus. Então, nós vamos ler, né? Não é uma leitura que a gente tem muito por comum fazer no nosso dia a dia, mas é conhecimento e é a palavra de Deus. Então, nós vamos ler esses 47 versículos. Vamos lá. É um capítulo que o título dele aqui na minha Bíblia fala assim: animais puros e impuros. O Senhor falou a Moisés e a Arão: dizeis aos israelitas: estes são os animais que podereis comer, dentre todos os que há sobre a terra. Podereis comer todo animal que tem o casco fendido, dividido em dois, e que rumina. Dentre os que ruminam, ou têm o casco fendido, não comereis os seguintes animais: o camelo, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impuro para vós. O coelho, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impuro para vós. A lebre, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impura para vós. E o porco, porque tem o casco fendido, dividido em dois, mas não rumina, será impuro para vós. Não comereis da carne deles, nem tocareis nos seus cadáveres, serão impuros para vós. Estes são os animais que podereis comer, dentre todos os que vivem nos mares e nos rios, todo que tem barbatanas e escamas, esses podereis comer. Mas todo animal dos mares e dos rios que não tem barbatanas nem escamas, todos os animais pequenos e grandes que vivem nas águas, esses serão abominação para vós. E os considerareis abominação. Não comereis da carne deles, os seus cadáveres vos serão repugnantes. Tudo que vive nas águas e não tem barbatanas nem escamas será abominação para vós. Dentre as aves, estas são abominação, não as comereis, são repugnantes: a águia, o abutre, a águia marinha, o açó, o falcão de qualquer espécie, toda espécie de corvo, a avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, a coruja, o corvo marinho, o corujão, a coruja branca, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Todos os insetos com asas que andam sobre 4 pés serão abominação para vós. Mas podereis comer os insetos com asas que andam sobre 4 pés, e têm pernas mais longas para saltar sobre a terra,
Isto é, podereis comer qualquer espécie de locusta, de gafanhoto, de acrídeo e de grilo. Mas todos os outros insetos com asas que têm 4 pés serão abominação para vós. Por meio deles vos tornareis impuros. Quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. E quem carregar qualquer parte do cadáver deles lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem casco fendido, mas cuja fenda não o separa em 2 e que não rumina, será impuro para vós. Quem os tocar ficará impuro. Todos os quadrúpedes que andam sobre a planta dos pés serão impuros para vós. Quem tocar no cadáver deles ficará impuro até a tarde. E quem carregar o cadáver deles lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Eles serão impuros para vós. Dentre os animais que rastejam sobre a terra, estes também serão impuros para vós: a doninha, o rato e toda espécie de lagarto grande, a lagartixa, o crocodilo da terra, o lagarto da areia e o camaleão. Dentre todos os animais que rastejam, esses serão impuros para vós. Quem os tocar depois de mortos, ficará impuro até a tarde. E ficará impuro tudo aquilo sobre o que cair o cadáver de algum deles. Seja vasilha de madeira, seja roupa, seja pele, seja pano de saco, seja qualquer ferramenta de trabalho. Será posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois disso, estará puro. Quando algum deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e a vasilha deverá ser quebrada. Todo alimento preparado nela com água ficará impuro, e toda bebida depositada numa vasilha dessas ficará impura. E ficará impuro tudo aquilo sobre o que cair algum cadáver deles, seja forno, seja fogão, será quebrado. São impuros e, portanto, será impuro para vós. Contudo, uma fonte, uma cisterna ou um poço de água continuarão puros, mas quem tocar o cadáver ficará impuro. Se um desses cadáveres cair sobre alguma semente que está para ser plantada, esta continuará pura. Mas se for derramada água sobre a semente e um cadáver cair sobre ela, então será impura para vós. E, se morrer algum animal do qual vos é permitido comer, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver dele lavará suas roupas, e ficará impuro até a tarde. Da mesma forma, quem carregar o cadáver dele lavará suas roupas, e ficará impuro até a tarde. Todo animal que rasteja sobre a terra será abominação, não poderá ser comido. Tudo que rasteja sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, e tudo que tem muitos pés, enfim, todos os animais que rastejam sobre a terra, não comereis, porque são abominação. Não vos tornarei abominação por causa de algum animal que rasteja, nem vos contamineis, tornando-vos impuros com eles. Porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum animal que rasteja sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais e sobre as aves, e sobre todo ser vivo que se move nas águas, e sobre toda criatura que rasteja sobre a terra, para fazer separação entre o puro e o impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Amém? Esta é a palavra de Deus, né, para nós hoje. No livro de Êxodo, nós vimos onde Deus deveria ser adorado, né? E aqui no livro de Levítico, nós vamos ver, amados, como Deus deve ser adorado. E o que era adorar? Adorar é encontrar com Deus, né? E nós não podemos nos encontrar com Deus de qualquer forma, né? E aqui a palavra é bem clara. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 11, já vimos, né?
nos primeiros capítulos, vimos o capítulo 10 ontem, né, muito bem explanado pela Lucília. Então, assim, nós não podemos nos encontrar com Deus de qualquer forma, né? E nós vimos anteriormente em Êxodo, quando Deus apareceu em cima do monte, o que aconteceu aqui? O povo ficou atemorizado, o povo ficou com medo, né, de encontrar com Deus. E eles falaram, não, eu não vou encontrar, vai Moisés, né, você sobe e encontra com Deus. O que Deus falou? É bom mesmo vocês ficarem embaixo, né? E o povo ficou, uns ao redor, outros embaixo. E o que aconteceu? Deus disse que era melhor eles ficarem embaixo. E agora vem o livro de Levítico, que a mensagem central desse livro é o quê? Como eu me encontro com Deus, né? No livro de Levítico vai enfatizar a santidade absoluta de Deus e a necessidade de seus filhos serem santos também, né? É um livro escrito por Moisés durante a jornada, né, dos israelitas ali pelo Egito, mais ou menos um ano antes do êxodo ali do Egito, né? O povo de Israel, ele acabava de ser liberto da escravidão, e eles precisavam viver de uma maneira santa, de uma maneira separada, né? Eles precisavam viver como uma nação santa, eles precisavam viver como um povo separado para servir a Deus. Esse é o fundamento do capítulo do livro de Levítico, né? O Senhor está separando um povo santo. O livro de Levítico também, amados, vai nos mostrar as exigências que Deus faz para que seu povo seja um povo santo, um povo separado, né? Vai nos mostrar como um pecador pode se aproximar de Deus, né? E habitar na presença de um Deus santo. Como eu já falei, nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma. Nós precisamos estar separados, nós precisamos nos santificar para nos aproximarmos de Deus. Amém? Aqui nós vamos ver o quê? Que o tempo aqui é o tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça, né? E Jesus falou, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, Jesus aqui, ele vem cumprir, ele veio cumprir o que está em Levítico, amém? E para nós entendermos o que ele veio cumprir, nós precisamos entender o livro de Levítico, nós precisamos ler o livro de Levítico e aprender o que realmente Jesus veio cumprir, amém? E tem sido uma bênção, né? Nós já estamos hoje no capítulo 11, mas nós podemos ver que o livro de Levítico é muito profundo, tem muita sabedoria para a nossa vida. Eu confesso, né? Ontem eu estava comentando com a irmã aqui da igreja, eu não gostava do livro de Levítico, né? Mas para a honra e glória do Senhor, eu tenho assim, vivido assim, visto maravilhas nesse livro de Levítico. Então a gente precisa ler e entender o que Deus deixou para nós. Às vezes a gente não gosta, né? A gente vê muito falar que não tem paciência para ler genealogia, nesse caso aqui não tem paciência para ler Levítico. Gente, mas é muito profundo. Olha esse capítulo 10, muito profundo. Olha como foi explanado ontem de forma maravilhosa pela Lucília. E não só o 10, né? Todos os capítulos anteriores. Toda palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, a gente não precisa estar pulando nenhum capítulo, nenhum versículo, nenhum livro. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos pedir a Deus a revelação da palavra dEle. E para que Ele nos ajude a entender qual o propósito de Deus naquela palavra. Amém? E, em especial, nesse capítulo 11 aqui, nós vamos ver o quê? Quais os animais puros e impuros para consumo, segundo as leis judaicas, né? O povo naquela época não tinha separação entre o limpo e o imundo. Então o Senhor vem aqui estabelecer como o único juízo de Deus para aquele povo. E todos eles, inclusive o povo de Israel, eles se viam obrigados a cumprir, né, a lei. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo escolhido de Deus, né? E para eles aqui, a lei era o quê? Era um peso e, ao mesmo tempo, era uma honra.
Eles sabiam, eles reconheciam que tinha um Deus e que eles se viam, eu não digo nem obrigado, eles queriam obedecer a Deus. Então, isso aqui era um peso e, ao mesmo tempo, uma honra, né? Eles estavam agradecidos. Honra por quê? Porque eles sabiam que tinha um Deus ali com eles. Amém? Do verso 1 ao verso 8, o que nós vemos aqui? São descrições de animais terrestres, né? Eu não vou entrar nessa parte, eu não vou entrar em detalhes nessa parte dos animais, amém? Do 1 ao 8 nós vamos ver sobre animais terrestres, do 9 ao 12 nós vamos ver animais aquáticos, são citações de animais aquáticos, né? Do 13 ao 19 são as aves, aí do 20 até o 23 são os insetos voadores, amém? Aí nós vamos falar o quê? Do 1 ao 23, o quê? A alimentação, né? Sobre a alimentação. O fato da criatura ser limpa ou imunda não tinha relação com a qualidade do animal, né? Tudo dependia do que Deus dizia sobre aquele animal. Mas aqui nós vamos ver o quê? O principal intuito, né, das leis sobre esses alimentos, amados, era lembrar aos israelitas de que eles pertenciam a Deus e que eles tinham a obrigação de manter-se separados de qualquer coisa que pudessem poluí-los. E hoje não é diferente. Nós precisamos manter-nos separados de qualquer coisa que venha nos contaminar, né? Que venha nos distanciar dessa presença, porque para a gente estar na presença de Deus, para a gente se encontrar com Deus, para a gente ter contato com Deus, nós precisamos estar limpos, nós precisamos estar puros, nós precisamos ser separados, amados. Amém? O fato de conhecermos a Deus deve fazer diferença em todos os aspectos da nossa vida. Lá em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 6:20. Quem puder abrir, vamos acompanhar. Amém? Primeira Coríntios 6:20. Fala assim, ó: pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Fomos um dia redimidos. E os nossos corpos devem ser usados para honrar a Deus. No versículo 13, amados, fala assim, ó: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? E no 19, um versículo que todo mundo já conhece, diz assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Amém? E lá no 10 também, vamos lá, quem puder acompanhar, no 10:31, fala assim, ó: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida, o nosso corpo tem que estar puro, tem que estar santo para caminhar com Deus, para estar na presença de Deus. Nós sabemos, né, nós vimos durante o livro de Êxodo, principalmente, não se entra na presença de Deus de qualquer forma. E hoje não é diferente, amados. Não podemos adorar a Deus de qualquer forma, né? O nosso coração precisa estar limpo, a nossa mente precisa estar cheia da palavra, cheia do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos clamar por essa presença, que nós possamos clamar em todo o tempo pelo Espírito Santo de Deus, para que a nossa mente seja ocupada somente da palavra de Deus. Amém? Em João 17:15, fala assim, ó: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E como que a gente vai ser diferente do mundo, né? A gente precisa se santificar na verdade. A gente precisa, irmãos, ler a palavra. A gente precisa declarar a palavra de Deus em todo
tempo, nós precisamos estar cheios desta palavra para que nós possamos ser diferente, amém? Porque se a gente não tiver a palavra embasada, se a gente não tiver a palavra de Deus cheia em nosso coração, como que nós vamos nos defender das artimanhas do inimigo aí no mundo? Nós precisamos estar fortalecidos. Se nós estivermos fortalecidos todos os dias por esta palavra, nós vamos vencer as artimanhas do inimigo. Nós vamos vencer as ciladas que vêm contra a nossa vida. Porque não é fácil. Não é fácil caminhar, não é fácil declarar, não é fácil viver essa palavra. Mas nós precisamos estar fortalecidos. Porque se a gente não tiver, o contrário vai acontecer. Se a gente estiver fortalecido pela palavra, nós vamos ter respaldo, nós vamos ter o que falar, né? no que embasar para enfrentar as artimanhas do inimigo. E o contrário não, nós vamos nos enfraquecer, vamos achar que o inimigo está certo, que as coisas que a gente está ouvindo, que a gente está vendo aí fora, está correta. Muitas vezes virão pensamentos negativos, né, sobre Deus, virão pensamentos negativos sobre casamento, sobre sexo, sobre aborto, né, sobre muitos temas que se a gente não tiver a palavra de Deus embasada, vai vir pensamentos negativos e a gente vai até achar que as coisas lá fora estão corretas. Então, para que a gente não seja dominado pelas coisas negativas desse mundo, a gente precisa estar cheio desta palavra. Amém? Deus, amados, Ele não deu à sua igreja uma lista de coisas limpas e imundas, mas Ele nos revela o suficiente a cada dia em sua palavra para nos ajudar o que lhe agrada e o que lhe entristece. Então, a palavra de Deus é bem clara daquilo que agrada o coração dele e daquilo que não agrada. E para a gente saber, a gente precisa estar cheio desta palavra. Amém? A gente precisa viver esta palavra. Então, nós vamos observar aqui 3 fatos acerca dos alimentos. O primeiro, Deus deu essas leis somente para a nação de Israel, né? Segundo, a obediência a essas leis garantia a pureza cerimonial, mas não tornava a pessoa automaticamente santa em seu caráter. E terceiro, o mais importante, né, as leis eram temporárias e terminaram na cruz de Cristo. Então, toda lei se resume, se cumpre em Cristo. A partir da sua morte, nós somos libertos, né, do cumprimento da lei. E o que acontece hoje? Hoje nós não vivemos o que... Isso aqui foi para aquela época, né? Foi uma aplicação para aquela época. Então, hoje nós vivemos a lei do amor. Nós vamos lá para Mateus 22, amados. Quem puder abrir, Mateus capítulo 22. 22, do 36 ao 39. O que nós vamos ver? Fala assim, ó. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que nós possamos realmente amar ao Senhor, né, acima de todas as coisas. Que nós possamos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém? O que a gente vê aqui? É difícil? Eu sempre falei, né? É difícil. É um mandamento assim que amar ao próximo como a nós mesmos é difícil, mas é possível. Deus deixou, se Deus deixou na palavra dele, é possível, né? Que nós possamos amar, exercitar esse mandamento, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, amém? E naquela época, o que nós vemos? A ordem era não comer tais e tais animais, e hoje a maior ordenança é o quê? Que nós amemos ao nosso próximo, né? Então hoje a gente não vive essa lei de Levítico aqui, né? E aí eu faço uma pergunta: quantos de nós temos deixado de amar o nosso próximo? Nós temos exemplos bem claros na Bíblia, né? A parábola do samaritano é um exemplo bem claro sobre amar ao próximo. Mas será se nós temos amado o nosso próximo? É uma pergunta assim bem forte, né? Será se quando a gente sai na rua, que passa um mendigo, que passa uma pessoa
pobre, né, por a gente, será que a gente ama aquele próximo? Será que a gente tem amado? Que a gente possa refletir, né, nesse mandamento de Deus, esse grande mandamento de Deus, amém? No primeiro mandamento ele fala aqui, ó, são os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo mandamento. Como está a nossa vida? Nós temos amado ao Senhor conforme a palavra dele pede? Conforme o mandamento dele pede? E ele vem e complementa aqui com o segundo. Isso aqui ele dando ali para os fariseus, né? Ele avisando. Aí vem o segundo. E este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, amar o nosso próximo, é semelhante a amar a Deus. Não tem como nós amarmos a Deus se nós não amamos nosso próximo. Amém? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, Jesus aqui, ele quis quebrar o legalismo judeu. O legalismo judeu naquela época, né? Ele quis mostrar a forma de amar a Deus. Jesus aqui quis quebrar a religiosidade daquele povo. Eles achavam que amavam a Deus matando cordeiro, oferecendo sacrifícios, enfim. Eles achavam que amavam a Deus cumprindo a lei cerimonial, né? Mas aí Jesus vem e diz para eles assim: a maneira de vocês amarem, a maneira de vocês mostrarem que vocês amam a Deus é amando ao próximo. Aí vem para nos quebrar, né? É muito fácil a gente dizer que ama a Deus. Muito fácil, irmãos. Quem não ama a Deus? Até o ímpio lá fora, o incrédulo, fala que ama a Deus. Mas verdadeiramente, todos nós amamos a Deus. Mas será se nós temos amado o nosso próximo? Não tem como nós amarmos a Deus e não amarmos ao nosso próximo. Amém? Lá em Marcos 7,14, vamos lá. Marcos dos capítulo 7, do 14 ao 20. Vamos ler? Fala assim, ó. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhe respondeu: então vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é o que torna impuro. Amém? Então Jesus aqui ensina que a impureza não vem do que entra no nosso corpo, mas sim do coração, mas sim do que a pessoa produz. Amém? Ele explica à multidão que o que contamina o ser humano são as intenções e atos malignos que saem do interior, como pensamentos maus, imoralidades, roubos, mentiras, e não o que comemos. Amém? Em 1 Coríntios 8, o tempo está passando, eu não vou ler mais na Bíblia, não, eu vou ler aqui. Não é a comida que nos recomendar a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. O apóstolo Paulo discute se os cristãos devem ou não comer alimentos que foram oferecidos a ídolos. O que a gente vê aqui muitas vezes? Eu mesmo tenho como experiência, por exemplo, eu adoro aquele cuscuz carioca. Uns conhecem como carioca, que é aquela tapioca com coco, leite condensado. Mas, geralmente, você encontra isso na Bahia, e na torre de TV tem também as bancas, mas tudo produzido por né, pessoas lá da Bahia. Então, são alimentos que talvez sejam oferecidos. Mas, como a gente não tem certeza, o que nos resta? A palavra de Deus, né, é bem clara, né, lá em 1 Timóteo, 4, de 1 a 6, que a gente ore diante daquele alimento. Então, se você está ali diante do alimento, que você tem dúvida se foi oferecido ou não, ore que Deus vai repreender, né, todo mal. Amém? Esse é um costume que eu tenho, eu acredito que muita gente tem também. Amém?
do 24 ao 43, irmãos, vai falar sobre o contato com os alimentos. Enfatiza que a importância de evitar a contaminação ao tocar em certas criaturas mortas, tanto limpas quanto imundas. Nós vimos a história de Sansão, ele comeu mel, né, da carcaça do leão, ele se contaminou e deixou ser nazireu, né, deixou de ser nazireu. Então, não importa quão doce fosse o mel, continuava sendo imundo aos olhos de Deus. E isso fez com que Sansão, né, ficasse imundo. O contato com qualquer animal não torna o crente impuro no sentido espiritual ou moral, né? As proibições aqui citadas eram para o Israel daquela época, como eu falei, né? Era uma lei que hoje a gente não vive mais essa lei, né? Hoje a gente vive o tempo da graça, amém? Com propósitos específicos que hoje não se aplicam à igreja. Do verso 44 ao 47, vai falar sobre o discernimento. Que para mim, irmãos, o capítulo 11 aqui, o versículo, sempre num capítulo tem um versículo-chave, né? E nesse capítulo 11, deixa eu voltar lá para Levítico. Nesse capítulo 11 aqui, o versículo-chave, para mim, todo o capítulo que se resume do 44 ao 47. Ele diz aqui, ó, né, depois de ele citar toda essa questão dos animais, né, dos insetos voadores, dos animais aquáticos, né? Então, ele vem e resume: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum animal que rasteja sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santa. Sou santo, amém. Sede santos, porque eu sou santo. E nós vemos que em Levítico 19, versículo 2, também nós temos a mesma afirmação. Vamos lá, 19, 2, fala assim, ó. Fala a toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Lá no 11:44 também, esse que eu acabei de ler, né? No 20:26. No 20, versículo 26, fala assim: sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então, amados, nós precisamos ser um povo santo, nós precisamos ser um povo separado, né? Separado do que é pecaminoso, separado do que é comum, né? Lá em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, com a forma deste mundo, não vos conformeis com o que é comum. Deus aqui, ele escolhe um povo para ser separado do pecado, né? Mas também do que é comum. O Senhor quer nos separar deste mundo, o Senhor quer nos separar do pecado, amém? E por que Deus precisava de um povo assim, né? Não era somente para que ele exalasse o seu caráter, para que o povo glorificasse o seu nome, mas para que tivesse acesso. Nós só podemos ter acesso ao Pai se nós estivermos separados, se nós estivermos santos, separados, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. Não tem como nós acessarmos a presença de Deus se nós estivermos com o nosso coração sujo, se nós estivermos vivendo no pecado, amados. Nós não podemos acessar a presença de Deus de qualquer forma. Então, que nós possamos, todos os dias, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos encha, para que o Espírito Santo de Deus nos limpe, para nós vivermos essa presença maravilhosa, que é a presença de Deus. Amém? A Bíblia diz que o nosso Deus é santo, e que os querubins declaram: santo, santo, santo. Como que nós vamos conseguir declarar que Deus é santo se nós estivermos vivendo no pecado? Não tem como, se nós estivermos vivendo na carne. Deus não coaduna com o pecado, né? A palavra de Deus é bem clara. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Mais uma vez, irmãos, o fato de conhecermos a Deus deve fazer diferença em todos os aspectos da nossa vida. Não é só
de uma forma ou de outra, é em todos os aspectos da nossa vida. Se realmente conhecemos a Deus, nós precisamos ser diferentes. Se realmente nós queremos acessar a presença, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser separados. Amém? Precisamos ser diferentes do mundo. Mas aí alguém pergunta, né? Principalmente os lá de fora. Mas o mundo, o que é o mundo? Né? O mundo aqui são todas as pessoas que rejeitam a Cristo. São aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E isso tem muito aí fora. Né? Tem muitos que dizem que creem, que amam a Deus, mas sequer vivem a palavra, sequer conhecem a palavra de Deus. Né? Muito menos os seus mandamentos, que se não conhece a palavra de Deus, não tem como conhecer os mandamentos de Deus. Né? Aí, como posso ser diferente dessas pessoas? Às vezes é difícil, né? Mas nós precisamos ser diferentes, né? Não tem como a gente dizer que ama a Deus, que serve a esse Deus poderoso e sermos iguais. No trabalho, em casa, aonde, em qualquer ambiente que a gente estiver, nós precisamos ser diferentes. Na família, na faculdade, no trabalho, nós precisamos levar a mensagem de Deus. Se a gente for igual, eles não vão atentar para nada. A gente precisa justamente ser diferente para que eles possam enxergar, poxa, fulano é diferente. Então, o que ele vive? O que ele está seguindo aí? Que ele é tão diferente, ele é uma pessoa tão tranquila, tão amena, tão cheia de paz. A pessoa, com certeza, vai querer se aproximar para saber. Então, é aonde a gente precisa ter o nosso testemunho. Né? É na família, né? É na faculdade. De que forma? É no nosso falar, é no nosso vestir, é no nosso comportar. Amém? A palavra diz que nós somos o sal da terra, amados. E esse é o nosso maior desafio. Nós precisamos conviver com as pessoas no trabalho, na faculdade, na família, né? Mas mantendo os nossos princípios bíblicos. Nós não vamos afastar. Eu não vou no almoço de família porque só eu que sou crente. Não, pelo contrário, eu devo ir, né? E devo manter o meu comportamento, o meu testemunho para que eles realmente sintam a diferença. Nós precisamos transmitir Cristo para aqueles que convivem com a gente. E a gente só transmite vivendo essa palavra. A gente só transmite, amados, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, em que todo momento nós possamos clamar por essa presença. Amém? Do versículo 45 ao 46 e 46 diz assim: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santo, porque eu sou santo. O Senhor diz aqui que Ele tem o direito de estabelecer regras para o seu povo. E nós somos servos do Senhor. E como servos, nós precisamos aprender a ouvir e obedecer. Não basta ouvir. Não basta ler a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos viver esta palavra. Amém? Glória a Deus. E agora, para concluir, amados, o livro de Levítico, ele vem estabelecer leis, né? De como tratar o próximo. E ele ressalta, nós vimos aqui, né, nesses 11 capítulos, ele ressalta em todo o tempo a comunhão com Deus, né? Deus queria estabelecer relacionamentos com o povo. E da mesma forma, Ele quer estabelecer relacionamentos conosco. Amém? Hoje. Ele nos tirou, amados, de um poço de lamaçal. O Senhor nos tirou do mundo. O Senhor nos tirou no poço de pecado. E nos trouxe para a Tua presença. Por quê? Porque Ele nos ama. E nós temos amado a Deus em primeiro lugar? Nós temos colocado a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Que nós possamos refletir, né? Que nós possamos refletir nesses 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Né? Vale ressaltar que não tem como nós amarmos a Deus se nós não amarmos ao nosso próximo. Amém? Nós vemos aqui no livro de Levítico o reflexo do amor de um Deus criador,
em meio a um monte de leis. Vemos aqui, amados, um jeitinho que Deus dá para que seu povo se relacionasse com ele, né? Afinal, Levítico, ele não é um livro de leis, ele é um livro de relacionamentos, amém? Deus explicou para aquele povo que o acesso a ele é através de ofertas e de um sacerdote. E essas duas formas se cumprem em Jesus. Jesus foi a nossa oferta, o cordeiro imolado pelos nossos pecados. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? A vinda de Jesus estabeleceu uma nova aliança com a humanidade, onde o fim da lei não é a sua destruição, mas o cumprimento de Cristo, que nos liberta da maldição da lei mosaica e nos permite viver em justiça e fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Amém? Vamos orar agradecendo? Amém, Jesus. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua presença, Pai, em nosso meio, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem nos ajudado a viver a tua palavra, Senhor. Senhor, pega nas nossas mãos, nos carrega, Pai, no teu colo, Senhor. E nos ajuda, Jesus, a vivermos esta palavra, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Pai. Nos ajuda a sermos diferentes deste mundo, Deus. Senhor, não tem como, Jesus, nós vivermos as imundícies deste mundo e caminharmos contigo ao mesmo tempo, Senhor. Nos separa, Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos um povo santo, um povo separado. Nos ajuda, Pai, a vivermos a Tua palavra verdadeiramente, Senhor. Oh Deus, que nunca falte a Tua graça, nunca falte a Tua unção sobre nós, Senhor. Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, Pai. Sabemos que somos pobres e pecadores, necessitados de Ti, Senhor. Por isso te pedimos, Jesus, segura nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar todos os dias na Tua presença, Pai. Eu quero Te louvar por esta manhã, eu quero Te louvar por esta palavra, Senhor. Pai, que vidas tenham sido tocadas, Senhor, nesta manhã, que vidas sejam transformadas, que aqueles que ainda não têm uma experiência contigo venham ter, meu Deus, venham se render à Tua presença e reconhecer que não há outro caminho, não há outro Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança vidas nesta manhã através desta palavra, Pai. Eu Te louvo, Deus, eu Te agradeço por esta manhã, Pai, e Te peço, Senhor, continua conosco neste dia, abençoando os nossos afazeres, Senhor. Eu quero Te louvar, Te agradecer, Te bendizer, meu Deus, por essa grande oportunidade. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.